A paz do Senhor Jesus, boa noite a todos. Eu trago a mensagem nesta noite, que em nome do Senhor Jesus eu tenho plena convicção que todos aqueles que ouvirem de perto e de longe terão suas vidas abençoadas e transformadas nesta noite, em nome do Senhor Jesus. O tema desta noite é Restaurando o Altar de Deus. Está em 1 Reis, no capítulo 18 e no versículo 30, que nós vamos ler agora, em nome do Senhor Jesus. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. E por fim Elias disse a todo o povo: achegai-vos a mim. E assim todo o povo se achegou a ele, e ele restaurou o altar do Senhor que havia sido quebrado. Elias pegou então 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, a qual tinha recebido segundo a palavra do Senhor: Israel será o teu nome. Com essas pedras, Elias construiu um altar em nome do Senhor. Depois fez em volta do altar um rego muito grande, o suficiente para se semear 2 medidas de semente. Em seguida, arrumou a lenha, cortou o novilho em pedaços e o pôs sobre a lenha. E disse: encham 4 cântaros grandes de água e despeje sobre a oferta do holocausto e sobre a lenha. Então ele disse: façam isso outra vez, e eles fizeram. Faça isso uma segunda vez, e eles fizeram. Faça isso pela terceira vez, e eles o fizeram pela terceira vez. A água correu por todo o altar, e ele encheu também o rego com água. Por volta da hora de se apresentar a oferta de cereais do anoitecer, Elias, o profeta, aproximou-se do altar e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, saiba-se hoje que tu és Deus sobre Israel, que eu sou o teu servo e que foi segundo a tua palavra que eu fiz todas essas coisas. Responda a mim, ó Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu és o Senhor, o verdadeiro Deus de todo Israel, e trazendo o coração desse povo de volta para ti. Então desceu fogo do céu e consumiu todo o holocausto, consumiu a lenha, consumiu as pedras, o pó e secou a água que havia em volta do rio. Amém, irmão? Oremos. Senhor, nosso Deus e Pai eterno, meu Deus, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré, meu Pai. Meu Deus, eu chego na presença do Senhor nesta noite, Pai. Está aí a tua igreja que acompanhou, está aí o teu povo que acompanhará, Pai, até mesmo a distância, através desse canal, Senhor. Cada vida, meu Deus, que a tua palavra alcançar agora pelo teu Espírito, Pai, abençoando, Senhor, de uma forma poderosa, em nome do Senhor Jesus, para que, Senhor, assim, meu Deus, como aquele povo reconheceu que só o Senhor é Deus, assim todas as pessoas que ouvirem e receberem esta palavra, também reconheça que só o Senhor é Deus, só o Senhor pode, faz todas as coisas. Eu sei que o Senhor quer fazer mediante esta mensagem, Senhor, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Seja conosco, meu Pai, nesta noite, em nome do Senhor Jesus, para a glória do teu santo nome, eu já agradeço. Amém e graças a Deus. Então, mais uma vez, esse tema, ele fala sobre a restauração do altar de Deus. Afinal, nós precisamos entender o que é restaurar. Restaurar é voltar a possuir algo que foi perdido. Restaurar é recuperar a posse ou domínio de alguma coisa perdida. E nós sabemos que o altar ele tinha uma importância muito grande no culto a Deus lá no Antigo Testamento, porque era sobre o altar que a oferta, o holocausto era oferecido, e em volta dele se reuniam os convidados em santa reverência perante o Senhor. Nós sabemos que todos os altares ele passou a ter, quando Deus determinou a lei, o sistema de adoração a ele, o Senhor, a todo Israel. Então todos os altares passaram a ter modelos com critério predefinido por Deus. E o altar que tinha sido construído no Monte Carmelo e que nesse texto bíblico foi reconstruído pelo profeta Elias, continha elementos indispensáveis para que uma oferta fosse aceita por Deus. O primeiro elemento aqui que nós encontramos era as pedras, que em geral era utilizado 12 pedras não lavradas, não trabalhadas à mão humana. Isso está registrado no livro de Êxodo, no capítulo 20, versículo 25, onde o Senhor manda Moisés escrever ao povo que quando me fizeres um altar, não me faça de pedras lavradas, pois se passarem neles o teu buril, profaná-lo ei o altar
do Senhor. O segundo elemento, amado, que nós aqui identificamos era a lenha. A lenha, o próprio livro de Provérbios, ele vai dizer no capítulo 26, versículo 20, que sem lenha o fogo se apaga. E a ordem de Deus para o povo era que o fogo não se apagasse do altar. Levítico 6,12 era que o fogo queimasse toda a noite e não se apagasse. Pela manhã tinha pessoas levitas, sacerdotes da família de Arão separados para recolher as cinzas, os restos do fogo, do que queimou durante a noite sem parar, para que o fogo voltasse a queimar durante o dia, porque a ordem de Deus era que o fogo pegasse, queimasse continuamente, sem que houvesse interrupção. Então a lenha aqui era o segundo elemento. O terceiro elemento era o animal que deveria ser oferecido, que no caso do Monte Carmelo, o animal imolado foi um bezerro. Nós sabemos que para cada sacrifício no Velho Testamento havia um animal específico. O bezerro era utilizado para holocausto, ofertas pacíficas e para a consagração de alguém ao Senhor. No livro de 1 Samuel, no capítulo 1, versículo 24 a 25, nós vamos ver que quando Ana, ela foi oferecer o seu filho para que fosse criado na presença do Senhor, para que crescesse como um menino e que se tornaria um rapaz, um homem consagrado ao Senhor, para o ofício do Senhor, ela levou, entre outras coisas, 3 bezerros para oferecer sacrifício ao Senhor. Mas no altar de Elias, um novo elemento foi introduzido. Que elemento foi esse que nós identificamos aqui? A água. Elias, por certo, ele não queria que ficasse nenhuma dúvida, que as pessoas ali pensassem. Ele estava diante de 450 profetas de Baal, mais 400 profetas de Aserá, que comia da mesa de Jezabel, juntamente com o povo que tinha se bandeado, tinha pervertido, tinha apostatado naqueles últimos 3 anos e meio, enquanto Acabe reinava em Israel. Durante o governo de Acabe e Jezabel em Israel, e mais precisamente durante esses 3 últimos anos e meio. Então ali estava diante de uma grande multidão, de várias pessoas que, por certo, acusaria Elias de ter feito um truque, de ter feito alguma coisa para poder, arte de ilusionismo, para poder fazer passar como que fosse fogo. Então Elias não queria que aquilo ficasse dúvida sobre a atuação de Deus, não ficasse dúvida que fosse a operação de Deus, o mandado de Deus, a ordem de Deus. Deus já tinha ordenado a Elias, ao qual ele mandou o profeta Obadias avisar Acabe que hoje desceria chuva sobre Israel, hoje Deus ia operar em Israel. Então Elias não queria que ficasse dúvida que era o Senhor operando, que era a resposta, o fogo seria a resposta do Senhor. Então Elias ordena que derrame bastante água, 4 cântaros, vezes 3 são 12, segundo o número das tribos de Israel, segundo o mesmo número das pedras utilizadas aqui para restaurar o altar. Então o texto diz que ele manda encher com esses 12 cantos, derrama sobre o sacrifício, sobre a lenha, sobre as pedras, até o rego ficou muito cheio de água, para que não ficasse dúvida quando Deus respondesse com fogo, que era o Senhor operando na vida de Elias e na vida de todo o povo de Israel, em nome do Senhor Jesus, porque só Ele é Deus, só Ele faz descer o verdadeiro fogo do céu. Amados, e aqui nesse texto nós vemos, como em várias partes da Bíblia, uma linguagem figurada, vários símbolos que a Bíblia aqui nos apresenta, várias linguagens figuradas, mas toda essa linguagem figurada, ela tem um significado para a nossa vida cristã nos dias de hoje. Só para se ter uma ideia, no livro de 1 e 2 Reis, conta a história de mais ou menos 400 anos de Israel, em apenas 47 capítulos. É por isso que a Bíblia ela usa, e às vezes no bom sentido, até abusa dos símbolos, em vários dos seus livros. Aqui nesse texto não é diferente, mas todos esses símbolos, toda essa simbologia, toda essa linguagem figurada, ela tem um significado muito grande para nossas vidas nos dias atuais. Mas eu gostaria de falar um pouquinho sobre as pedras, amado. Por que as 12 pedras não poderiam ser lavadas, né? Por que então as 12 pedras não poderiam ser lavadas? Nós aqui já citamos rapidamente o livro de Êxodo, no capítulo 20 e versículo 25, quando o Senhor ordena a Moisés que quando fosse o povo a fazer um altar para sacrifício em Israel ao Senhor, não passasse o buril, porque se passasse o buril, o altar seria profanado. Nós vemos no livro de 1 Reis, no capítulo 6, no versículo 7, que quando o próprio Deus ordenou que Salomão construísse um templo ao Senhor, foi dado
a ordem a Salomão de que não houvesse, não poderia ser ouvido nem barulho de ferramenta, nem barulho de martelo, nem barulho de machado, de pedra, cortando pedra, partindo pedra dentro do templo. Então todas as pedras foram partidas por serviçais, concedido a Abraão em aliança feita com um rei chamado Irão, para que as pedras já chegassem no templo e da forma que chegasse fosse colocada ali para a edificação do templo. E o texto diz que assim Salomão obedeceu fielmente ao mandato do Senhor. Então, as pedras, elas tinham que ser brutas, elas não podiam ser lavradas, elas tinham que ser brutas. Na obra de Deus, aqui a gente já entende o mistério, aqui já tem mensagem para que nós possamos ser alimentados e abençoados nesta noite. Na obra de Deus, ele há um mistério, irmão, não são as nossas habilidades que determinam o fruto ou os resultados. Para alcançar, por exemplo, o coração de um pecador com a mensagem do Evangelho, não é tão somente, não é preciso o enfeite do pregador, não é a roupa impecável, não é o terno impecável, a gravata de seda, não é o templo que porventura esteja todo ele ornamentado, que vai alcançar o coração do pecador. A própria palavra de Deus diz que quem convence o homem do pecado, da justiça e o juízo é o Senhor, é o Espírito Santo do Senhor. O apóstolo Paulo vai dizer por duas oportunidades, em 1 Coríntios 2:1, que ele já havia dito, em 1 Coríntios, no capítulo 1, versículo 17, ele agora repete em 1 Coríntios, no capítulo 2, versículo 1, ele diz: toda vez que eu fui ter convosco para vos anunciar o Evangelho, eu não fui com palavras persuasivas, de convencimento do homem, mas eu fui com a palavra do Senhor, eu fui com palavras da cruz, para que o sacrifício do Senhor na cruz não fosse em vão. Então, amado, a gente entende aqui que não é preciso enfeitar o altar do Senhor para que tenhamos resultado, porque nós vemos ao longo da caminhada, pela Bíblia Sagrada e também pelos dias atuais, que onde o homem põe a mão tentando melhorar, menos manifestação do poder de Deus existe. Há um caso interessante no livro de 2 Samuel, no capítulo 6, a partir do versículo 3, que o texto diz que Davi agora ele já era rei de Israel. E ele olha para o culto em Israel e vê que a arca ainda estava em território que não era o território do Monte Sião, que não era o território de Jerusalém, que o povo ainda estava afastado no que diz respeito à adoração ao Senhor. E nós sabemos que o rei antecessor a Davi, ele foi um homem meio desleixado com respeito ao culto em Israel. A arca chegou a ser roubada, a passar muitos anos em território estrangeiro. O texto diz que agora está na casa de um homem chamado Abinadab. Então o texto diz que Davi, ele reúne seus homens, ele reúne mais de 30 homens, dos mais selecionados, escolhidos de Israel. Ele compõe os hinos para poder trazer a arca para Jerusalém, colocar no Monte Sião, deixar o culto mais próximo do povo. Até aí, amados, nada de errado, a intenção muito boa, agradável até então aos olhos do Senhor, mas Davi cometeu um erro. O texto diz que ele então faz um carro novo, resolve fazer um carro novo, ele consegue 2 motoristas para ir buscar a arca, trazer a arca mais para cima, para Jerusalém, Monte Sião, para estar perto do povo. Mas, amado, ele esqueceu de uma coisa. O texto diz que o melhor para o Senhor é o sacrifício, não é o sacrifício, mas a obediência. E Davi quis fazer um carro novo. Davi conhecia a palavra do Senhor, a lei do Senhor, a Torá. Davi sabia que foi determinado por Deus para que a arca ela trouxesse até Jerusalém. Toda vez que fosse conduzida em Jerusalém, tinha que ser nos ombros do sacerdote, e Deus prefere mais a obediência do que o sacrifício. Mas Davi, quem sabe, disse para os seus conselheiros, quando foi alertado de que assim teria que ser feito, Davi disse: quem sabe o cajado está na minha mão, sou eu que mando, foi eu que Deus constituiu como rei. Não quis ouvir o conselho dos seus conselheiros, amado, e assim decidiu fazer. Mas o texto diz que quando chega a ilha de Nacon, ali os bois tropeçam, o carro de boi pende com a arca, o homem de Deus que o conduziu, o motorista, no melhor, na boa de sua vontade, melhor de sua boa vontade, ele vai tocar no carro para que a arca não caísse no chão. E o texto diz que este homem chamado Uzá, quando ele toca ali na arca, ele foi fulminado, foi morto naquele mesmo instante, porque a arca estava sendo conduzida de maneira inadequada. Qual era a forma ideal de trazer a arca para Jerusalém? Era nos ombros do sacerdote, mas Davi disse que para o Senhor era o melhor. Ele esqueceu que o melhor do Senhor é a obediência, não o sacrifício.
ele quis inovar, ele quis enfeitar. Quem sabe se fosse no dia de hoje seria colocado num carro de bombeiro, quem sabe num trio elétrico, mas Deus não está preocupado com carro novo, Deus está preocupado com obediência à sua palavra. E em vez de ter a alegria de trazer a arca, a presença do Senhor para Jerusalém, foi velório naquele dia por causa da desobediência de Davi, porque Davi quis enfeitar, amado. Davi disse que para Deus era o melhor e esqueceu que o melhor é a obediência e não o sacrifício. Então, por isso que Deus disse que as pedras não poderia ser lavrada, tinha que ser pedra bruta. Quem vai enfeitar a pedra é Deus. Quem sabe você tem dito a ele que esse marido que você tem é uma pedra, de tão duro que é este coração. Quem sabe esse meu filho é uma pedra, de tanto rejeitar a palavra de Deus, não tem dado ouvido às coisas de Deus. Mas uma coisa eu já te falo por meio dessa mensagem nesta noite: deixa ele continuar como uma pedra, porque quem vai dar vida à pedra, quem vai polir, quem vai dar importância à pedra é o Senhor. Ele que é o buril do Senhor, não do homem, que vai enfeitar a pedra, que vai dar brilho, que vai torná-la uma pedra aceitável em nome do Senhor Jesus. Por que tinha que ser 12? A gente viu porque tinha que ser bruta. Agora, por que tinha que ser 12 pedras? A primeira vez, amado, que nós vemos Deus mencionar diretamente em sua lei ou por ordenança ao seu povo que fizesse o altar com 12 pedras, que a quantidade seria 12, nós vamos encontrar em Josué no capítulo 4, versículo 1 a seguir. Por quê, para quê e por que o objetivo? Ele diz que era para que ficasse na memória. Quando Deus ele ordena para que Josué agora introduza o povo, imposta na terra prometida, então Deus, quando ele vai mandar que o sacerdote marche com a arca sobre o Jordão, e o Jordão abre em duas partes, e as pessoas começam a passar jubiloso. Quando chega do outro lado, Deus ordena a cada um dos filhos de Israel, cada um dos cabeças de tribo, que pegue uma pedra do meio do Jordão, em número de 12, e quando chegasse do outro lado, tinha que fazer um altar ao Senhor com aquelas pedras. E quando perguntasse para que vossos filhos, quando perguntasse o porquê daquelas pedras, no versículo 7 do capítulo 4 do livro de Josué, o Senhor disse que era para que ficasse na memória, para que Israel não viesse esquecer que quem derrubou Jericó não foi as armas de Israel, quem derrubou Jericó não foi as estratégias militar bélica de Josué, não foi o braço forte de Judá, de todo o povo de Israel, mas foi o Senhor que entregou conforme a promessa dele aos antepassados. Foi ele que abriu o Jordão da mesma forma que tinha aberto o Mar Vermelho, que foi o Senhor que entregou toda a riqueza dos seus adversários nas mãos de Israel, por promessa do Senhor. Então, para que isso ficasse na memória, e nós aqui entendemos que Elias, ele tinha isso também na sua mente. Elias, nós entendemos que tinha isso em memória. Há um altar com 12 pedras para dizer novamente a Israel que somente o Senhor deveria ser adorado e servido como Deus de todo Israel. Então, amado, Israel tinha esquecido, tinha debandeado. Quando Elias chega ao povo, ele diz: se aproxime de mim. Por que se aproxima de mim? Porque o povo estava afastado, o povo estava distante, o povo tinha abandonado o Senhor, o povo tinha se apostatado ainda após Acabe e Jezabel, o povo tinha perdido a intimidade com o Senhor, e para restaurar a intimidade com o Senhor, precisava primeiro restaurar o altar do Senhor. Então, o que é que essas 12 pedras representam em nossos dias? Essas pedras representam as pessoas, cada crente particular é uma pedra no altar de Deus. O primeiro Pedro, no capítulo, o apóstolo Pedro, em sua primeira carta, capítulo 2, versículo 5, ele vai dizer: vós como os pedras vivas, sois casa espiritual no altar de Deus, para que seja construído sacrifício agradável a Deus por Jesus Cristo. Cada um de vós é uma pedra no altar de Deus. Então as pedras representam as pessoas, cada crente em particular, no altar do Senhor nos dias atuais. E Elias sabia muito bem disso. Elias tinha que restaurar a intimidade, por isso que ele diz aproximar, restaurar a intimidade, a relação que um dia foi próxima, a familiaridade, a vida particular que aquele povo tinha com Deus, quando Deus atuava no interior daquele povo, no interior de Israel, mas por conta da apostasia, Deus havia afastado também de Israel, Deus já não operava mais no meio de Israel, e hoje Deus leva Elias no monte e para reunir este povo, reunir os profetas, reunir o rei Acabe, para mostrar que só há um Deus, só há um Senhor,
O Salmo 25, versículo 14, diz que a intimidade do Senhor é para os que o temem. Israel tinha deixado de temer o Senhor. Israel tinha cometido a loucura de deixar de temer ao Senhor. Então Elias, quando ele faz todas essas coisas, ele tinha plena convicção do que estava fazendo, nada aqui foi feito solto, aleatório, mas ele sabia que para Deus voltar a agir, tinha que restaurar a intimidade com Deus. Para restaurar o altar, para restaurar a intimidade com Deus, o povo precisaria restaurar o altar do Senhor, que havia um dia quebrado, abandonado. Em nome do Senhor Jesus, eu já agradeço por minha participação, amém? Oremos. Senhor, meu Deus e Pai eterno, meu Deus, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré, meu Deus, mais uma vez eu quero agradecer ao Senhor, meu Deus, por esta humilde palavra que o Senhor nos colocou. A Tua palavra, ela é grandiosa, meu Pai, como o salmista diz no Salmo 105. Oh, meu Deus amado, 119, versículo 105. Mas este humilde servo do Senhor é carente diante do Senhor, como muitas das pessoas que ouvem essa mensagem nesta noite à distância. Somos carentes do Senhor, não tem vergonha de assumir, e nós pedimos pela Tua misericórdia, meu Deus, pela Tua grandeza, Senhor, que o Senhor venha nos abençoar, meu Deus, por amor do Teu nome, Senhor, que o Senhor venha cravar essa palavra em cada coração, cada mente, e fazer a transformação, meu Deus, que foi feito ao povo através do profeta Elias, porque ele mesmo diz ali, menciona diante de todas aquelas pessoas, Senhor, que ele é Teu servo, e segundo a Tua palavra que ele fez todas essas coisas, e segundo a vontade do Senhor, o Senhor fez descer fogo do céu e consumir o local, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Receba também nossas vidas, nosso coração, nossas mentes nas Tuas mãos, e faz, meu Deus, a transformação que nós necessitamos, Senhor. Nos perdoa, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Amém, graças a Deus.